E no episódio de hoje eu estou aqui com Juliette Mello. Quem não conhece Juliette Mello em Mogi das Cruzes? Ela é CEO da empresa Classe Capital. Juliette, muito obrigado por ter aceito meu convite. É um prazer ter você aqui. O prazer é todo meu. Estou muito ansiosa e muito grata por essa oportunidade de estar aqui com você. Você é uma referência para nós aqui na cidade. Obrigado. Então é um privilégio muito grande estar aqui com você. Você sabe que o teor do programa Fogcast é Osniga Sergirão e F, tudo que vem da palavra F. Então eu tenho uma mulher aqui que preenche o universo da letra F no mais variado sentido. Força, financeiro, fé, família, ela é diferenciada. E financeiro também, que é a praia dela. Então nós vamos falar sobre tudo isso. Primeiramente vamos começar da sua história, que eu até estudei um pouquinho, viu? Você veio de Minas Gerais, é isso? Na verdade, meu pai é mineiro e minha mãe é paulista, né? Então, quando a gente era criança, a gente morou em Minas. Então, eu nasci em Minas, São João del Rei. E aí, quando eu tinha 6 anos, mais ou menos, a gente veio para Pinda, que é a cidade da minha mãe. Pindamonhangaba, isso, aqui no Vale. Isso. E, ali e com quantos anos você veio para cá? Para Mogi? Para Mogi eu vim eu tô com 36, com 25 anos. 25 anos. 25 anos. anos. E essa história de vendas lá do comecinho, que você já falou num vídeo, que depois nós vamos passar aí, como é que foi isso? Perfeito. Então, a minha família, quando a gente era criança, meus pais tinham comércio em Minas e como a grande parte dos empreendedores brasileiros, não souberam empreender e acabaram quebrando o negócio. E a gente precisou vir para casa, quando a gente mudou para Pinda, a gente veio assim só com o que tinha ali do corpo. E aí minha avó deu um cômodo para os meus pais, né? Então era um cômodo que não tinha nem banheiro de início. Nossa, então a gente precisou passar por algumas batalhas, assim. E uma delas foi começar, eu falo que eu empreendo desde os 9 anos, porque a gente começou a fazer geladinho, penca de banana, a gente vendia muitas coisas no semáforo, então na você rua. Você já tinha essa veia de vendas lá de trás, né? Eu nem sabia. Assim, todo mundo fala assim, nossa, é uma história triste. Só que eu não considero uma história triste, porque assim, na minha vida faz parte da minha história. E assim, eu acho que tudo que eu vivenciei me trouxe para uma história muito maior, sabe? Maior, com aprendizado. Com muito aprendizado, essência, isso. Né? E eu sou uma pessoa tímida, tá? Eu sou tímida. Só que assim, como eu sou uma pessoa muito comercial, as pessoas falam assim, você não é tímida. Mas eu, de natureza, de perfil comportamental, eu sou uma pessoa introvertida. E aí o comercial te leva a estar muito com pessoas e aí se desenvolve uma coisa que é muito legal, que é essa facilidade de comunicação também, né? E como se deu na tua vida o segmento que te levou para a Classe Capital? Eu venho de carreira bancária, então quando eu tinha 18 anos eu entrei no banco. Então foi assim, eu trabalhava numa loja, nessa loja eu tinha uma cliente que ia todos os sábados lá e um dia ela falou assim, Juliette, você já pensou em trabalhar em banco? Só que assim, a gente sonha muito dentro do ambiente que a gente vive. E banco era uma coisa muito discrepante da minha realidade de vida ali, né? Era muito acima do que eu enxergava que poderia. Mas ali, né, comercial, eu falei assim, sempre sonhei. Eu já tinha entendido que Deus a pergunta não ali. Eu falo que a gente é semente na vida de várias pessoas. Sim. E Deus vai colocando pessoas na nossa vida que são sementes na nossa vida também. Então, aí a Dani, que é essa gerente, ela me levou para o banco. Aí foi lá que eu não vivi todo o processo do banco de ser tesouraria, caixa, tinha todo um processo antes. Eu entrei como assistente de pessoa jurídica. Então, eu já trabalhei muito. Nossa, você já foi logo para pessoa jurídica, nem pessoa física. Eu era assistente, né? Sim, mas já foi para um patamar maior já. E ali ela me ajudou muito, assim, na minha carreira bancária. E você é definida também como uma especialista em alavancagem financeira. Que eu percebi que você tem uma gama de pessoas à tua volta que é tudo desse mercado. Explica isso. Perfeito. Então, eu comecei essa minha carreira no banco. Então, o banco foi quem me deu uma base e o banco, ele tem
Hoje em dia, assim, acho que ainda tem um pouquinho dessa questão de se tornar um pouco mais vendedor, né? Mas a gente lá... Metas, o banco né? Tinha lá, metas, né? O banco lá atrás, assim, você precisava ser muito consultor mesmo do cliente. Então, você desenvolve muitas características importantes na hora de você cuidar de um cliente. E ali no banco eu já vendia muito bem o consórcio, né? O consórcio imobiliário. Então, sempre foi um produto difícil e mal visto no mercado. Ainda mais 10 anos que a Classe Capital tem, tipo, isso há 15 anos atrás, era muito difícil vender. E eu sempre tive muita facilidade. Quebrar paradigmas, né? Como era um produto que eu trazia muito para minha vida, eu falei assim, pô, não tem condições de ter um imóvel, se fazer isso. Eu fazia algumas jogadas na minha vida, eu comecei a entender isso que era interessante para o cliente. E a gente foi desenvolvendo. Então, até a gente chegar no que é a Classe Capital hoje, o portfólio de como que a gente faz com o cliente ganhar dinheiro através disso, foi uma consórcio tradicional, vender de tudo, até chegar na alavancagem em si mesmo, né? Olha, eu vou pedir, aproveitando, nós estamos falando da Classe Capital, vamos mostrar um pouquinho do escritório da Juliette Mello. Do escritório muito de bom gosto, olha isso, gente. Ficou lindo esse escritório, né? Ficou. Eu passei lá aquela primeira vez para conhecer por acaso, fiquei encantado, foi aí que eu te pedi as imagens, porque eu queria apresentar isso para nós, mostrar aqui no programa, né? Isso teve ajuda de arquiteto ou coisa da Juliette Mello? É que assim, o escritório que eu gostaria de ter, tudo isso, eu tinha colocado no caderno 2 anos antes de fazer o escritório. E aí foi aquela busca de achar um lugar que tivesse a ver com o que a gente queria. Aquele diploma é muito legal também, depois eu te falo sobre ele. Mas a Patrícia Dutini, que foi quem fez o projeto lá do escritório. É bom citar, porque é sempre bom valorizar aquele que estava ali com você, né? Olha essa entrada ali. Essa parede em ondas. Assim, ficou muito... E você já usou esse perfilado aí, que agora está se usando bastante. Lá atrás você já usou. E aí a nossa ideia foi fazer um espaço assim aconchegante mesmo. Então durante o dia fica um barista. Essa é a imagem que você adora. A dama de vermelho, porque nós estamos conversando aqui há pouco, antes de entrar no ar aí, que uma das cores que ela mais gosta é vermelho. Tem algum porquê? O vermelho em si, pro negócio, ele é uma cor de autoridade, que passa confiança. Então, eu acho que em eventos, dificilmente você vai me ver com uma outra cor. Geralmente, eu estou usando vermelho. Eu percebi isso. Mas, o vermelho em si é uma cor que eu me sinto bem, assim. Eu gosto. Você se encaixa, né? Eu acho que me encaixa, assim. É uma cor que eu gosto de me vestir. Eu acho que você sai daquele... Do peso que eu amo black, tô de black, inclusive. Mas você sai do peso um pouco do preto, da imponência ali, você tá mais próximo das pessoas. O preto você não erra, né? O preto... Não erra. O preto é um clássico. Mas ele tem um poder por si, né? Sim. Sobre estratégias, você um dia lançou na sua rede social 10 estratégias por Juliette Mello. Cita uma, assim, que você acha primordial nesse mercado que você trabalha. 10 estratégias você fala para o cliente ou para o empresário? Para o empresário, para alavancagem financeira. E você passou isso, você escreveu isso, eu achei muito interessante você ter a oportunidade de falar aqui. Perfeito. Uma delas que me chamou a atenção foi sobre conexão, que você fala que a conexão é uma das coisas mais importantes que tem que ter para vendas, para alavancagem e tudo mais, porque o cliente, ele não compra um produto e serviço, ele compra uma confiança, ele compra um resultado em cima daquilo que você passa. Eu sempre falo que primeiro se faz amigos para depois se fazer negócios, né? Então, eu acho que uma premissa básica do empresário, do investidor, ele realmente se conectar com pessoas. A gente está 5 pessoas da pessoa que a gente quer conhecer. Então, a gente está sempre... esse movimento de você ser interessante em vez de ser interesseiro, ele te gera muitas conexões e que te faz crescer tanto no teu negócio quanto na tua vida. Tem muitas relações que eu criei dentro do ambiente de negócios que são amigos que hoje estão na minha vida. Para alavancagem, eu acredito que a conexão, ela te traz conhecimento, entende? Então, muitas vezes você está em contato com pessoas que já viveram experiências que você quebraram a cara em coisas que você está querendo fazer. É um aprendizado, né? É sempre aprendizado. Então, essa questão das conexões, e no meu escritório a gente tem
de levar as pessoas lá, de ter um espaço de barista, de ter aquele espaço externo, que a gente faz alguns eventos. Maravilhoso. É porque a gente acredita que é muito importante a gente estar gerando prosperidade. E uma das formas de a gente gerar prosperidade é as pessoas se conectando, elas criando relacionamento entre elas. Então, é um ponto que para nós é muito importante. Isso dá movimento também, gera networking e tudo mais. E você... Pode continuar. Desculpa. Mas eu que já ia emendar uma coisa do empresário, tá? Agora, se você for falar de alavancagem, uma dica que é muito importante é entenda o mercado. Não tenha pressa na hora de tomar decisões. Então, na hora de você tomar uma decisão que envolve o seu dinheiro, você precisa pensar como que você vai fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Então, a gente não é criado e não é educado desde criança no nosso país a falar sobre dinheiro. Tem vários tabus sobre finanças. Então, você buscar conhecer mais e como fazer o dinheiro trabalhar para você é muito importante. Então, assim, construções de renda passiva, construções de fontes de renda que não dependam de você. Então, isso é importante na alavancagem. Inclusive, você também fala que não pode também misturar emoção nos negócios. Isso é fato, né? Isso é Ou fato. pode? Eu acho que tem uma parte da gente que sempre vai envolver a emoção, que é o nosso lado humano, certo? Mas na hora da tomada de decisão, eu particularmente sou muito racional. Então, na hora de tomar uma decisão, por exemplo, de um colaborador, de como fazer, ou na hora de tomar uma decisão que envolva o meu dinheiro, eu não gosto da emoção, eu gosto de agir mais com a razão. Pé no chão, sempre tranquila. Sempre com análises, né? Sempre a gente olhando. E uma coisa que eu aprendi é escutar mais as pessoas que já chegaram em lugares que eu quero chegar. Então, tem alguns empresários, tipo o Rui, do Arrumando a Casa. Pô, às vezes, cara, tô pensando em tomar uma decisão aqui, sentar, vou lá, tomo um café, faço uma pergunta. Às vezes a pessoa já vivenciou, já passou por aquilo. Não vai por esse caminho, porque esse caminho tem esse risco. Então, às vezes, a gente também precisa, a gente usa nosso racional, mas às vezes o ouvir o outro que já passou por experiências tem você corta muitos caminhos. Quero aproveitar e mandar um abraço pro Rui e pra Rosana. Estive lá ontem, ele não estava em Paraibuna, ele vai estar lá na VIP Fest também. Então, Rui, meu grande abraço, você sabe que eu sou um admirador do seu trabalho, e você é um cara vencedor e que passa muita positividade para todo mundo que te procura. Inclusive a Juliette até te citou aqui. Você sabe, tá te abrindo uma curiosidade, quando eu cheguei em Mogi na época que eu me casei, né? E eu não conhecia muita gente aqui na cidade. O Rui fazia pizzas lá e o Rui e a Rosana faziam pizzas lá no Arrumando a Casa. Sim, no espaço gastronômico. E para levar empresários para me conhecer. Então, os meus primeiros clientes, as primeiras pessoas que confiaram no nosso trabalho lá atrás, foi porque eles confiaram na gente. Ele tem um coração maravilhoso, né? À toa que ele é um querido, e parabéns cada vez mais, e é por isso que Deus o abençoa. Vamos falar sobre leitura, porque eu sei que você é uma mulher que ama ler. Então, eu vou te dar 3 opções, não vou te dar uma não. Quais são os teus 3 livros de cabeceira? Se quiser falar um só, fica à vontade. Tem um livro que eu... Fica a dica aí, gente. Quando a gente fala de livro Juliette Mello dando dica de leitura para vocês. Eu acho que a leitura, ela te abre muito a mente, tá? Mais que qualquer coisa. E tem um livro que eu acho que ele, para mim, é o primordial, que ele foi um divisor de águas na minha vida, que chama Você Pode Curar a Sua Vida. Então, é um livro que fala muito dessa questão de pensamentos, de como que como as nossas programações desde a infância, elas vão formando o adulto que a gente é. Então, tem várias experiências que a gente vive, e às vezes a gente tem comportamentos que são inconscientes, e isso trava projetos, sonhos. Às vezes você tenta chegar num lugar e você fala, pô, vim até aqui, eu não consigo passar aqui. Então, tem muito a ver com as nossas programações. Então, esse é um livro, ele é um best-seller, ele já foi vendido mais de 50 milhões de exemplares, que chama Você Pode Curar a Sua Vida. Vou ler esse livro. E é um livro fininho. Então, para quem não tem o hábito de leitura, Cai como uma luva, né? É um ótimo livro. Agora, de negócios, eu acho que deveria ser quando você vai montar um negócio, é um livro que é muito importante de ler, que ele chama Comece pelo Porquê. Que ele fala muito sobre propósito. Porque assim, vai chegar um momento do teu negócio que se você não tiver um propósito maior do que dinheiro, aquilo vai parar de fazer sentido, você vai estar infeliz. Então, o Comece pelo Porquê, ele trabalha muito isso em você. Qual que é o seu propósito, entende? No que você vai fazer.
E o terceiro livro, ele chama O Jogo Infinito. Esse é um livro também de empreendedorismo e ele fala muito sobre que o jogo nunca termina. Então a gente tem sempre algo para aprender, a gente tem sempre algo para evoluir no negócio, no nosso conhecimento, na vida. Então o Jogo Infinito, ele é do Simon Sinek também, que para mim é o cara do empreendedorismo dos livros. É um livro que vale muito a pena a leitura. Um livro que eu carrego de cabeceira é Mais Esperto que o Diabo. Muito bom, Napoleão, muito bom. Já li 2 vezes. Eu também, eu comecei a ler de novo. É um livro assim que mexe com o teu interior de uma forma, né, Ju? Nossa. Porque ele mexe, ele trata uma coisa que para mim eu percebi nele, sobre o medo. Se na Bíblia está escrito, não temas 365 vezes, é onde que a gente deixa a porta aberta, é o medo. Não que a gente não tenha que ter medo para algumas coisas, temos que ter. Se a gente sabe que vai cair, que é um perigo a gente cair, a gente não vai fazer, porque a gente vai ter o medo. Mas é o medo que paralisa. É, o medo paralisa, né? Então, é isso que eu acho, sabe? É essa coisa de você ser maior do que o medo. Então, é onde te leva a lugares maiores, né? Livro é uma coisa assim que se você deixar, eu vou falando assim de vários, mas se eu puder deixar uma dica aí, se você pode curar a sua vida. Porque eu acho que tudo começa da gente, entendeu? Para você fazer seu negócio crescer, para você se desenvolver como profissional, você tem que olhar primeiro para você, para interno. O que tem interno aqui que pode me impedir de crescer? Em você curar sua vida, ela fala até que o esporte entrou na vida dela depois de muito tempo, aos 32 anos, pelo que você diz. E hoje, o que a Juliette pratica? O que mais encanta a Juliette? Você sabe, Osni, que na verdade... o wake, que é um esporte que eu pratico, que é um pouco diferente, ele entrou na minha vida quando eu tinha 32 anos. Mas eu tive obesidade. Eu tive 120 quilos. Você tá de brincadeira. Então, lá atrás, eu passei por um processo em 2000 e... Você fez bariátrica? Não, foi treinando. Em 2016. Educação alimentar e tudo mais, disciplina, tratamentos. Eu tive um problema. Você não enxerga, tá? Quando você tá obeso, pelo menos, eu não enxergava o tamanho que eu estava, tá? Você não tem uma consciência daquilo. Você vai comer uma pizza, um lanche seguido, você vai indo. Eu tinha muita dor de cabeça, não conseguia mais dormir bem. Aí eu fui no médico, dormi naquela clínica do sono. E no final de tudo, a médica falou assim, seu problema é sobrepeso. Tipo, você tá comendo mal e não adianta dormir na clínica do sono, nada, se você não mudar a rotina. E aí eu passei por um processo de... Dizem até que a gente é aquilo que a gente come, né? Uhum. Então... a comida tem muito a ver com as nossas emoções. Dinheiro, tudo tá ligado às nossas emoções, tá? Sim. Dinheiro, tudo. E aí eu passei por um processo, e naquela época a corrida já fazia parte da minha vida, passei por um processo de emagrecimento, mas depois eu meio que larguei mão um pouco. Aí quando eu tava com 32, acho que foi 2022. 4 anos atrás. Você acabou de falar que tá com 36. Eu me separei, e nessa separação eu falei assim, eu preciso me apegar a alguma coisa... Firme, com propósito. Assim, que não seja só o trabalho, que não seja... Preciso olhar para outra área da minha vida. E aí foi quando eu comecei a fazer esporte. E eu sou uma viciada hoje. Tá vendo? Fica aí o exemplo dessa mulher que tá me demonstrando coisas que eu nem imaginava, gente. Eu sabia Depois eu vou te mostrar uma foto. Eu sabia que ela tinha um porquê de estar aqui, mas nem tanto, olha isso. Não adianta, eu costumo dizer que a vida também é movida muito por energia. Eu senti uma energia nela, diferenciada, por isso que ela é a segunda pessoa que está aqui no nosso programa hoje, porque o primeiro foi meu decorador, o Ed Cabral, que o programa estreia amanhã, e eu já quis logo de cara uma mulher assim, diferenciada, né? E eu escolhi a Juliette. Até por conta que eu quero mostrar agora, que eu quero te emocionar um pouquinho mais, que eu quase te fiz chorar, na comemoração dos 10 anos. A cada cliente que está aqui, a cada pessoa que confia no nosso trabalho, eu sei que muitos de vocês, a primeira vez que a gente falou consórcio imobiliário, falou assim, não quero saber. E aos poucos a gente foi desmistificando todo esse conceito, transformando toda essa ideia. Mas a minha história, né? Isso aqui começou muito antes. Eu sou muito grata. Eu estava falando com a Paty ali atrás, eu falei assim, eu sempre fui muito durona, mas acho que a gente vai envelhecendo e já vai ficando meio molenga. Já chorei umas 2 vezes hoje. Quem conhece a minha história sabe que
Isso começou lá atrás, né? Com 9 anos de idade, quando eu trabalhava num semáforo. Então, por muitos anos a gente batalhou, a gente foi conquistando o nosso espaço. E não é fácil, principalmente para uma mulher estar na frente de um negócio, trazendo um produto que muitas vezes não é tão assim no mercado, mudando o conceito das pessoas. Então, assim, a minha gratidão por vocês é muito grande, meu time, cada cliente, cada parceiro, cada amigo que confia no nosso trabalho. Imagina se não fosse tímida, gente. Ela fala que é tímida, fala bem demais. E por falar nisso, saindo daí, palestras, como aconteceu isso na tua vida? Falei que eu ia te emocionar, você se emocionou. Você sabe que no evento, eu falei assim, eu sempre gosto de montar o que eu vou falar, né, o discurso. Falei assim, eu não quero fazer isso porque vão ter amigos e eu quero ser uma coisa natural. Mas ali eu entrei na história e eu me desconcertei, eu me perdi ali. Eu vi quando você desceu do palco, eu fui te dar um abraço. Você falou, não vai fazer eu chorar, não vai fazer eu chorar. Você começou a falar, eu falei, por favor, eu não posso chorar. As palestras, tá? O que acontece? Eu falei o exemplo do livro lá do Começa pelo Porquê. Eu acho que na vida a gente precisa ter propósitos. E eu venho de uma vida que minha família não tinha condições financeiras, então eu precisei batalhar muito para eu ter uma vida saudável financeiramente falando, né? Então, um propósito que eu coloquei na minha vida é que eu ia ajudar outras mulheres a não passarem por isso, ou a melhor forma de passar por isso sem tantas dores, né? Porque a gente carrega também marcas, né? E aí eu comecei a fazer palestras educacionais falando de finanças. Tem um livro do Thiago, aí a gente volta a falar de livro, que chama Dinheiro Emocional, que é do Thiago Brunet. E eu me baseei nesse livro e criei uma palestra que é Dinheiro Emocional. E aí eu comecei em comunidades, né? No GE, em alguns lugares, falar com mulheres de finanças. Hoje eu sou embaixadora de uma ONG que a gente... Orienta Vidas, né? É essa? Isso. Que a gente ensina profissões para mulheres hoje. Inclusive, você fez um encontro com 20 mulheres lá no escritório. A gente faz um encontro, que é o Chá das Rainhas, já te conto dele, sobre para arrecadar fundos, não só fundos financeiros, mas também mulheres que vão ajudar, que podem ensinar alguma coisa para alavancar outras mulheres. Mesmo com a maior simplicidade, vai ter gente precisando mais, não é isso? Aí eu comecei a fazer palestras nesse sentido. E aí eu comecei a ser convidada para estar em eventos. Então, o ano passado eu ganhei o Prêmio de Mulher Cidadã, que é aquele diploma que eu te falei assim, que foi por conta dessas causas. E foi muito especial, porque foi numa palestra que eu fiz para o Fundo Social. E essas palestras eu nunca divulguei elas assim no Instagram, porque eu sempre falei, eu preciso separar para não ficar aquela coisa de likes, né? Porque isso aqui não tem a ver com o negócio, com posicionamento. O foco é realmente agregar. O foco do negócio é o foco da... Então, quando eu ganhei esse prêmio foi muito importante, assim, sabe? Poxa, que legal, porque não é algo que é divulgado, mas é algo que talvez esteja sendo visto. E você nem fez isso esperando nada, nunca, né? Nunca. Eu tenho certeza. Faz muitos anos que a gente trabalha com projetos sociais, né? Então, a ideia de estar à frente de projetos sociais, e eu foquei em mulheres, porque a minha história, né? Então, a gente trabalha muito com mulheres em estado de vulnerabilidade e criança, eu gosto muito de trabalhar com crianças. Com crianças, eu nunca tive um trabalho sozinha, nunca tive um trabalho meu. Eu sempre participei dos trabalhos do Iluminar, que é um grupo que tem mais de 10 anos aqui em Mogi também, que é muito legal o trabalho que eles fazem com crianças. Eu sempre gostei de estar lá, porque é um divisor de águas. Mas as palestras, elas nasceram assim, com essa intenção de fundo social. Só que aos poucos elas foram crescendo. Então, o ano passado, eu fiz uma palestra com o Carlos Wizard num grupo de negócios dele. E aquilo, para mim, foi, sabe aquela coisa? E aí já não é essa palestra de fundo social, foi uma palestra mais voltada... Do mercado financeiro. Do mercado financeiro. E assim, foi um marco para mim, assim, sabe? Porque eu conheci ele num evento em agosto, e aí eu falei assim, ele falou assim, eu quero que um dia... Tipo, me falaram de mim para ele, não, eu quero que um dia você participe. Só que assim, quantas pessoas ele deve conhecer o tempo todo? Eu falei assim, isso vai ser só... Não descredibilizando que ele iria me chamar, mas aqui eu falei assim, pô, quem sou eu ali na fila do pão, né? Quem sou eu, né? E aí,
secretária dele entrou em contato comigo em novembro para fazer essa palestra em agosto no grupo de negócios que ele tem em Alphaville, e foi muito legal, assim, acho que o marco da experiência foi conhecer um cara que desde quando eu era criança você acompanhava, você fala assim, meu Deus, legal, e agora eu posso dividir um palco com ele. Foi outro prêmio, né, para você. Prêmio. Agora também tem uma história sua, que você conheceu os escritórios da Netflix em São Paulo e que você ficou maravilhada. O que isso trouxe também para dentro do seu negócio? Eu faço, isso é um movimento que eu faço com alguns empresários, que a gente visita empresas, a gente vai fazendo um tour por empresas grandes, né? Por empresas de mercados diferentes, de culturas diferentes, entendendo cultura. E a visita da Netflix foi muito legal, porque assim, é um stream, você entende que é um sistema simplesmente que eles colocam ali as informações, e hoje é uma das empresas mais valiosas do mundo. E é muito legal, porque o nosso intuito ali, na verdade, foi conhecer a cultura de como que você gerencia um time que é tão diferente. Então, a Netflix foi muito legal. Isso abriu mais ainda a mente, né? Sim. Mas a gente já fez outras visitas também muito legais em São Paulo, Mercado Livre. Então, a gente tá sempre... Esse é um movimento que um amigo, que é o Eduardo Picarelli, que faz esse movimento, ele é diretor da Heineken, e aí ele convida alguns empresários para fazer essas visitas, e ele que direciona, mas é super rico. Olha que legal. Agora vamos falar um pouquinho da minha praia, que também você invade. De onde saem as ideias dos seus eventos lá na Classe Capital, que eu acho assim mágico? Foi o primeiro que eu fui, mas eu já vi outros pela rede social. Você pôs aquela menina para cantar, uma amiga sua de São Paulo. Ai, uma linda, né? Fala dela um pouquinho, porque eu achei ela um talento. Parabéns. Até fui trocar ideia com ela, porque eu amo. Um dos feelings meu, assim, em eventos, é acertar na atração musical. Porque já é meio caminho andado. Fala um pouquinho dela. A Tayana é uma amiga pessoal, e eu acompanho a batalha dela de crescimento, não é fácil para o músico, para a área... músico no Brasil não é fácil. Tem pessoas que às vezes não têm talento, mas a gente estava conversando isso esses dias, mas tem um bom empresário. Tem o QI. Entende? Então, assim, não é fácil. Então, é a segunda vez que ela toca num evento meu lá no escritório. Eu acho que a gente tem que honrar a vida das pessoas que cercam a gente, sabe? Então, sempre que eu posso, o Thiago, por exemplo, lá, o bartender, as pessoas que trabalham comigo nos meus eventos próprios do escritório, são sempre pessoas que eu quero, de alguma forma, alavancar. Que sejam vistas, que as pessoas comprem delas também, que eu possa honrar a vida delas, que elas também já me ajudaram. Em contratos e tudo mais. E eu fiquei encantado, e ainda mais saber que ela já tocou no Villa Country. Ela toca bastante lá, ela tem música com Gustavo Lima, com o Turma do Pagode, Felipe Araújo, ela tem música com vários artistas. Você conhece o Rafa Augusto? Sertanejo? Não? Então você vai conhecer na minha feijoada. Na feijoada. Porque ele também foi por isso que eu cheguei nela e fui falar, eu tenho um amigo que toca no Villa Country, o Rafa Augusto, tudo. A história minha com o Rafa é linda, é maravilhosa, e ele vai estar lá na festa, e eu fico feliz de ver você também pondo a mão em pessoas boas nesse talento aí, né? Mas os nossos eventos, a ideia surgiu exatamente de fazer assim, dessa questão de fazer amigos para fazer negócios. Então, a gente convida clientes e pede para os clientes levarem pessoas que ainda não conheçam o nosso trabalho, que não conheçam a gente. E assim a gente vai aumentando. É bom para o cliente que está conhecendo outras pessoas lá, é bom para nós que também estamos conhecendo outras pessoas. Então, a gente sempre faz esse movimento a favor do negócio do nosso cliente, entende? Sim, sim. Inclusive, no dia lá, depois que você fez a foto geral da turma, eu tinha que ir embora, não fui. Eu tinha 3 eventos naquele dia, eu fui no primeiro, fui no segundo, não consegui no terceiro. Porque eu comecei a encontrar amigos e eu fiquei conversando com a Marcela e com o Paulinho, do Banquete Buffet. São queridos, e ficamos trocando figurinha. Já rolou até uma proposta que ela fez para mim, que se der certo, depois você vai ficar sabendo, e começou ali. Inclusive, te perguntei, né? Que horas que você dorme? Verdade. Meu Deus, era uma segunda-feira, você tinha 3 eventos, no outro dia já não para um segundo. Não paro, graças a Deus, porque eu costumo dizer, prestígio com prestígio se paga. Isso é uma máxima minha. E nos meus eventos, outra coisa que eu também tenho sucesso,
É porque assim, eu não ponho o dinheiro na frente, eu ponho o trabalho, o dinheiro vira consequência. Se você pôr o dinheiro na frente, Juliette, no meu caso, não vai virar. Porque aí você vai começar a querer economizar, querer ganhar muito e não vai oferecer. Então aí você quebra o teu nome, a tua credibilidade, a confiança, que é bem o que você fala. As pessoas compram o convite da minha festa, não é só pela festa, é pela confiança e pelo aquilo que eu entrego. Tá? Então a gente tem isso em comum. Eu no meu segmento e você no seu. Então isso é valoroso. É saber que você fez a coisa certa. E não tem como dar errado quando você faz a coisa certa. Vamos tocar num outro assunto agora. Juliette, você viaja bastante, que eu também vi. Vamos falar de 3 lugares assim que te encantou. Agora vamos falar um pouquinho da parte pessoal. Eu amo viajar. Eu tenho um apego muito grande nisso, mas assim, acho que um lugar que marcou minha vida foi Londres, porque eu estudei lá em 2017. Então, eu acho que foi um marco porque foi uma conquista pessoal. Então, acho que eu tô sempre olhando muito para essa questão. Eu sou muito grata por essas conquistas. Então, é um lugar que me marcou bastante. Um outro lugar que eu amo Nova York. Eu sou apaixonada por Nova York. Eu gosto de metrópoles. E a Itália? É a Itália. Grécia, você já foi? Eu nunca fui. E agora tem um monte de amigos lá, porque agora tá no verão europeu, tá em Mykonos, né? E eu vou falar pra você, já coloquei no meu caderninho, mas eu não conheço ainda. Não, porque a Grécia é uma coisa assim que eu tenho vontade. E eu falo pra você, Grécia é diferente. Eu não sei o que tem ali, você bate o olho na foto, você se imagina ali, ó. Você se já imagina naquele local, vivendo aquilo, é especial aquilo lá. Eu moraria na Itália. A Itália. Eu olho assim, tipo, falo assim, nossa, eu me identificaria. Se eu fosse morar, eu não penso em morar fora do Brasil. Eu acho o italiano elegante, ele é clássico. É moda, é gastronomia, é cultura, é tudo misturado, assim. Eu moraria fácil lá. Você ama vinho, né? Eu amo vinho. Não entendo muito, mas eu amo. Basta amar. Basta amar que depois você vai aprendendo e... Tanto é que você oferecer um vinhaço lá no seu coquetel, um Catena Zapata, maravilhoso, parabéns pelo bom gosto. Obrigada. Tenho que citar. Olha, o papo tá tão bom que por mais, eu continuaria mais um pouco, mas você sabe que podcast tem um tempo, porque senão ele fica enjoativo. Então a gente vai começar a encerrar aqui. Quero que você deixe uma mensagem, umas considerações finais, Juliette por Juliette, é isso. Primeiro eu quero agradecer você por essa oportunidade. Você é sempre muito carinhoso com todo mundo. Eu vejo que toda vez que te vê, você tá sempre sorrindo, tá sempre com as pessoas, assim, sempre muito amado. Eu acho que num mundo onde as pessoas estão cada vez mais superficiais, Obrigado. Eu acho que isso é um exemplo para nós, é uma referência. Humildade é tudo, né, Juliette? De ser humano. Então eu quero te agradecer por essa oportunidade de estar aqui, de ter essa troca com você. Obrigado. Tá? E Juliette por Juliette, eu falaria para as pessoas que existe um clichê sobre o não desistir, que a gente fala assim, não, isso é batido. Mas ele é muito fato, porque muitas vezes a gente encontra barreiras no nosso caminho e é muito mais fácil a gente parar na barreira do que a gente enfrentar. Então, enfrente os seus medos, enfrente suas dores e vá em busca do que realmente é seu sonho, porque se Deus colocou um sonho no teu coração, Ele tem um propósito maior em cima disso. Muito bonito o que você falou. Que Deus te abençoe. Amém. Obrigado por você estar aqui. Gente, agora vamos esperar o próximo. Vem surpresa aí e não percam. Logo, logo vai estar em exibição aí o nosso programa com nada mais, nada menos que Juliette Mello, CEO da Classe Capital. Até o próximo.